Bom dia, alunos. Espero que estejam todos bem. Eu gravei agora as correções da nossa atividade do PET da primeira e segunda semana, para, se vocês tiverem qualquer dúvida adicional, vocês irem perguntando lá no nosso grupo no Facebook. Então, primeira semana, a gente tem aqui, né, que foi discutido no PET as questões relativas ao processo de urbanização para o segundo ano. Como eu disse para vocês, o conteúdo ele não bate com o conteúdo que a gente estava vendo, então a gente vai ver esse conteúdo, que é o processo de urbanização nesse primeiro momento. O processo de urbanização ele está muito vinculado ao processo de industrialização. À medida que se promove a primeira e segunda revolução industrial e as pessoas vão se deslocando do campo para as cidades em busca dessas novas oportunidades de trabalho, porque o campo está sem trabalho, o crescimento das cidades ele vai se tornando expressivo, né? Então, o crescimento urbano é esse crescimento da cidade, da infraestrutura urbana, com indústrias, prédios, etc., né? O crescimento, a urbanização, ela é maior à medida que a população urbana vai se tornando maior, né? Ela tem como um dos principais motivos, então, a Revolução Industrial. Essa necessidade de mão de obra barata, ela promove essa revolução industrial, um grande êxodo rural, ou seja, uma grande migração das pessoas do campo para as cidades. E nos países desenvolvidos, ela aconteceu lentamente, de forma mais processual, e nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, a urbanização foi muito rápida, muito acelerada. E isso causou vários problemas, como é o caso do Brasil, né? Problemas de não ter uma infraestrutura urbana adequada. Então as pessoas foram vindo do campo para as cidades, foram morando nas periferias, gerando grandes favelas que vêm a gerar vários problemas urbanos no Brasil e em outros países subdesenvolvidos. Existe aí também, que está sendo bastante abordado nos PETs, uma hierarquia para as cidades, né? Isso aí vai ser relacionado ao papel, ao tamanho que cada cidade tem, o papel que ela desempenha dentro do cenário urbano. Existem cidades mais importantes e menos importantes. Geralmente essa importância de uma cidade está relacionada à quantidade de serviços que ela oferece. Porque, por exemplo, uma metrópole, como aqui em Minas Gerais, o caso de Belo Horizonte. A gente tem Belo Horizonte sendo uma grande metrópole, uma cidade extremamente importante, porque ela oferece uma gama de serviços que não são oferecidas nas cidades menores, como Betim, como outros, que é uma cidade média, né, ou como outros municípios menores, né, como Brumadinho, entre outros, né? Então a gente tem aí uma cidade pequena, ela tem até uns 100 mil habitantes. Uma cidade que é considerada média, ela vai ter até uns 500 mil habitantes. Betim está quase passando isso, né? Os 500 mil. E uma cidade, grandes metrópoles, né? Tem muito mais de 500 mil pessoas, grandes cidades, né? Mega cidades, aí a gente vai ter alguns conceitos aí, né? Então a gente tem os principais conceitos da hierarquia urbana, a região metropolitana, que é quando uma metrópole como Belo Horizonte se torna tão grande, os seus serviços se tornam tão múltiplos, o seu espaço urbano se torna tão grande que ela começa a, como se fosse, aglutinar as cidades vizinhas, de forma que você tem até dificuldade em saber onde a metrópole termina e começam as suas vizinhas, né? Há também esse processo de conurbação, né? Então a metrópole ela vai oferecer serviços diferenciados. E aí a conurbação é, por exemplo, na divisão entre Belo Horizonte e Contagem, muitas vezes você fica um pouco perdido onde que isso termina, onde que termina um território e começa outro. Por quê? Porque a expansão urbana foi tão grande que parece um tecido urbano único. A gente então tem a metrópole, que é a cidade que se destaca no processo de urbanização e crescimento urbano. A megacidade, que é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, e aí, então no Brasil a gente tem São Paulo, ao longo do mundo, Nova York, Tóquio, Munique, Paris, várias outras cidades aí nos países desenvolvidos, poucas na África, só com mais de 10 milhões, Cairo, Lagos na Nigéria, então muitas na região asiática, né, com populações muito grandes, na Índia, Bombay, etc. Então, isso são megacidades, populações com mais de 10 milhões de habitantes. E quando a gente tem
essa conurbação de metrópoles, de grandes megacidades, de grandes regiões metropolitanas, a gente tem a possibilidade de formação de megalópolis, né? Uma megalópole é quando você tem a união de duas grandes metrópoles. No Brasil, a gente tem um caso apenas, que é a confluência da região metropolitana de Santos e de Campinas, que aí vai fazer uma grande megalópole. E tem outros exemplos na Ásia, e exemplo nos Estados Unidos, a metrópole de Boston e de Washington também se aglutinando em uma grande megalópole. Então, esses são os principais conceitos, né? A população urbana brasileira está acima dos 84%, estima-se que a população mundial vai ser acima dos 70%, se tornar urbana em mais de 70%, 80% nos próximos anos. Então, o mundo é um mundo urbano, né? Então, a importância de compreender o processo de urbanização e como que isso interfere no nosso dia a dia. E a atividade número 1 mostra, né, a taxa de crescimento diferenciada nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a taxa de crescimento da população urbana entre os anos de 1950 e 1960. O que a tabela representa sobre a urbanização desses países, né? Então, a tabela mostra que há o dobro da taxa de crescimento nos países subdesenvolvidos com relação aos países desenvolvidos, né? Por quê? Porque a população nos países subdesenvolvidos cresceu muito nesse momento, e foi nesse momento de 50 a 60 que os países subdesenvolvidos começaram a se industrializar. Eles têm o que a gente chama de industrialização tardia, e a industrialização é muito importante, ela é fator fundamental na urbanização. Então, quando o Brasil se urbaniza aí por volta da década de 40, 50, é que a gente tem um grande êxodo rural pelo esvaziamento do campo e as populações indo para a cidade. Então, a gente tem um grande aumento dessa população nas cidades. A industrialização nos países desenvolvidos já tinha acontecido há quase 200 anos, né? Então, esse é o motivo. Atividade 2. É comum encontrarmos referências sobre a urbanização do século XX, mencionando que ela foi fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para entender a vida contemporânea. Sobre as metrópoles brasileiras, cite 3. Então, a gente tem aí Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Santos, Rio de Janeiro, Campinas, entre outras, né? Descreva essas cidades, essas metrópoles. Elas são grandes cidades nacionais, com uma grande população urbana, e oferecem uma grande quantidade de serviços, de comércio, etc. Diferente das outras cidades menores, né? Cidades médias ou pequenas. Atividade número 3. A gente tem um mapa aí mostrando a urbanização mundial em 2020. E aí, gente, se vocês observarem o mapa, vocês vão ver essas grandes bolinhas, círculos vermelhos, sendo as nossas megalópolis, né? As bolinhas menores, megacidades, cidades com 10 milhões de habitantes, grandes metrópoles, as bolinhas amarelas, verdes, né? Cidades maiores. E as nossas megacidades, essas bolinhas, esses círculos vermelhos, são as grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, nós temos aí, deixei ele marcado de vermelho, né? Então, megacidades é um conceito que se refere a cidades, é um conceito quantitativo de cidades que têm mais de 10 milhões de pessoas. Nós temos na América São Paulo e Nova York, nós temos na África, como eu já disse, o Cairo e Lagos, as outras cidades, embora com grande população, não chegam a esses números. Na Ásia, a gente tem várias, Hong Kong, Mumbai, entre outras, na Índia também, agora não me recordo os nomes, e na Europa, Reino Unido, Londres, Munique, entre outras também. Dá pra gente observar lá pelos círculos, mas principalmente ali na região da Alemanha, Munique, e no Reino Unido. Na Índia aqui a gente tem uma grande quantidade, na Ásia também. Na Ásia, na porção ali, China, Coreia, etc. Como é classificada a maioria das cidades brasileiras? A maioria das cidades brasileiras é pequena ou média, aquela população que eu já disse anteriormente. Atividade 5, a última da semana 1. Cria uma lista com mais de 10 palavras para caracterizar uma metrópole.
Então aí vocês iam escolher as palavras, né, que vocês quisessem, um exercício pessoal. Eu coloquei aqui dados que se referiam à metrópole, né? Por exemplo, Belo Horizonte tem uma população de 2,5 milhões de habitantes, com voos internacionais, né? Mostra esse link com o mundo que as metrópoles têm, que as diferencia de outras cidades, né? Etc. Na número B, enumere elas em ordem de importância. Aí eu fui descrevendo. O setor de serviço e comércio forte é muito importante, uma educação diferenciada, ela é a sede administrativa do Estado, então ela vai concentrar mais serviços ainda. Então, tudo isso aí só em ordem de importância. Depois vocês tinham que fazer um quadrinho, um texto sobre a importância da metrópole. Aí, livre, eu deixei um exemplo aqui, vocês podem depois pausar o vídeo e ler com mais tempo. Segunda semana. Tô indo mais rapidinho para não ficar muito extenso, tá, gente? Embora já fique extenso. A atividade 1, ela fala que à medida que as sociedades vão se desenvolvendo, as suas atividades econômicas vão se tornando mais complexas e tendem a sair das atividades do setor primário, de extrativismo e agricultura, e ir para as atividades do setor secundário, indústria e terciário, comércio e serviços, como é o caso dos Estados Unidos, onde mais de 80% da população economicamente ativa está empregada nessa área de comércio e serviços. Então, ele pergunta, como você descreveria a realidade brasileira considerando a população que cada setor da economia ocupa? Até coloquei um gráficozinho aí do lado, ele demonstra pra gente que a maior parte da população brasileira, mais de 70%, está empregada no setor de comércio e serviços. E quais os motivos que fazem, então, que países desenvolvidos a maioria da população desenvolva atividades do setor terciário? As atividades do setor terciário estão ligadas à saúde, à educação, ao desenvolvimento tecnológico. Como esses países já passaram por esses processos, estão avançados nesses processos de desenvolvimento tecnológico, de serviços, de etc., eles focam nessas atividades, né? Principalmente também serviços estatais que empregam muito. E aí vão fazer com que esses países já estejam, né, tenham a maior parte da sua população economicamente ativa, desenvolvendo atividades nesse setor. Aqui o gráfico vai demonstrar para a gente também, no caso específico do Brasil, de 40 a 2006, tinha aqui embaixo, né, eu dei uma... o número de habitantes em cada setor da economia. Então a gente percebe que houve uma mudança da população economicamente ativa por setor da economia nesses 60 anos, né? Qual que foi essa mudança? A gente tinha em 40 que grande parte da nossa população trabalhava no setor primário, né? Principalmente na agricultura, né? Na agricultura ou no extrativismo. E aí a gente vai percebendo que isso vai caindo, começa na década de 40 a industrialização brasileira, então ela começa a barrinha da indústria a aumentar aí, o setor secundário de vermelho, e aí o setor terciário também já ocupa um papel importante porque, né, gente, setor terciário, comércio e serviços, o Estado-nação atual ele vive sobre esse regime, né? Então ele já tinha uma quantidade expressiva, né? Os serviços do Estado, saúde, educação, etc. Segurança, exército, etc. Polícia militar, etc, etc. E a gente percebe o quê? A barrinha verde do setor primário vai só diminuindo e a barrinha do comércio e serviços vai só aumentando, né? Até que a gente tem em 2006 a maior parte da nossa população empregada no setor terciário de comércio e serviços. Isso fruto da intensa urbanização brasileira, né? Onde no mundo urbano as principais atividades elas são industriais ou elas são do setor terciário e uma diminuição da atividade no setor primário, fruto do êxodo rural. Por que ocorre o êxodo rural? O nosso campo ele também se torna industrializado. A gente tem as agroindústrias. Porque a gente pensa assim, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade porque acharam a cidade mais bonita? Não, porque não tinha emprego no campo. As grandes corporações internacionais também foram comprando terras no país e foram implementando inovações tecnológicas no campo, maquinário pesado no campo, e isso dispensou mão de obra. Se não tinha como trabalhar no campo, vamos procurar onde trabalhar. E aí há um massivo êxodo rural
dos brasileiros em direção às grandes cidades para ocupar postos de trabalho nas indústrias que aumentavam sem parar, né? Fruto das multinacionais que tinham vindo se instalar aqui no Brasil, procurando um menor custo de produção. A gente tem aí na atividade número 3. Por que nesse mesmo período, o que ocorreu no mesmo período com a população que ocupa o setor terciário? Ela aumenta por esse motivo que eu falei para vocês, né? O Brasil se industrializa, principalmente a partir de 60, né, com o projeto desenvolvimentista do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, basicamente do Juscelino Kubitschek, né, nesse final, de desenvolver muito o Brasil, e essa noção de desenvolvimento, ela passa pela noção de que é necessário industrializar o Brasil. Então vamos industrializar para o Brasil ficar desenvolvido, e essa industrialização, ela cria grandes postos de trabalho e ela vai desenvolver a estrutura urbana brasileira. Então, gente, não dá para estudar urbanização sem pensar na industrialização. Elas estão completamente relacionadas. 4. Isso aqui era uma pesquisa, né, para vocês fazerem de acordo com as características do município de vocês. Em Betim também a gente vai ter que a maior parte da nossa população está empregada no setor terciário, de comércios e serviços, né? A maior parte, se vocês pesquisarem, vocês vão chegar a essa conclusão. Pesquisando com seus familiares, vocês vão ver qual setor que eles trabalham, isso pode ser mais diversificado, né? Depende de cada família. E a gente tem muita gente, né, vivendo no trabalho informal. Esse trabalho informal, em sua maioria, encaixa-se na categoria de comércio e serviços também, né? São pessoas vendendo, criando seus produtos e vendendo no setor terciário, prestando serviços, né? Serviços dos mais variados, desde bombeiro hidráulico, a desenvolvimento de software, entre várias outras coisas, né? Atividade número 5, encerrando, a gente tem aí 2 anúncios para emprego no Brasil. E aí pede para a gente classificar em qual setor da economia se encaixa cada um. O primeiro é uma vaga no setor de comércio e serviços, ou seja, no setor terciário, para trabalhar no ramo de vendas. E o outro é uma vaga para pintor industrial, ou seja, uma vaga para o setor secundário, que é o setor que a indústria se encaixa. Ok? Então, gente, concluímos a correção dessas 2 semanas de planos de estudos tutorados. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no grupo para esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bom? Até mais. Na semana que vem a gente vê a correção do PET da semana 3 e 4. Até mais.